Como o Espírito Santo aparece no livro do Apocalipse? O que significa ouvir aquilo que ele diz às igrejas? No estudo de hoje, nós vamos compreender como o Espírito revela, corrige, fortalece e conduz o povo de Deus a analisar por que a última mensagem do Espírito na Bíblia é também um convite de graça e de esperança. Está no ar o programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Está no ar o programa Escola Bíblica, aqui na TV Novo Tempo, canal da Esperança. Bom ter a sua companhia. A gente está chegando ao final de mais uma semana e também ao final de mais uma temporada aqui no programa Escola Bíblica. A partir de segunda, tem revista nova chegando para você. Isso mesmo. De Bem Comigo, é a revista que nós vamos estudar a partir de segunda-feira. Uma revista que vai trabalhar um pouco as nossas emoções, como é importante a gente cuidar da nossa saúde emocional. Essa revista foi escrita pelo pastor Éder Ferreira, que é pastor, é psicólogo, cantor do Quarteto Arautos do Rei, e por sua esposa, que é psicóloga, professora universitária na área de psicologia, a Gabriele. Então, eu tenho certeza que vai ser um material muito útil para você, porque você sabe que quanto melhor nós estamos fisicamente, emocionalmente, isso também vai contribuir a nossa compreensão, a ação do Espírito Santo na nossa mente, porque nós somos um ser holístico, né? Um só. A gente está nomeando aqui físico, emocional, espiritual, mas a gente é um ser único, né? A gente é um todo. Se eu não estou bem fisicamente, eu sinto nas minhas emoções, isso me afeta espiritualmente também. Então, vai ser importante. A partir de segunda-feira, a nossa nova revista Esperança de Bem Comigo, você vai poder pedir a partir de segunda, tá bom? Hoje nós vamos concluir o tema do Espírito Santo e vamos analisar Espírito Santo no livro do Apocalipse. Olha que mensagem especial, maravilhosa, concluindo a nossa temporada e tendo uma visão do livro do Apocalipse, a presença, a ação do Espírito Santo, essa mensagem de salvação, mensagem da graça, que é percebida, que é assimilada, que é vivida através da ação do Espírito Santo. Nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, porque o Espírito Santo nos move a isso. Nós caminhamos no caminho, sendo guiados pelo Espírito Santo, né? E essa é a vida. Assim começa o livro do Apocalipse, uma mensagem de graça, e ela termina também com uma mensagem de graça. A gente vai conversar um pouquinho. Você pode ainda pedir a sua revista e mesmo depois que terminar a temporada, você pode entrar no nosso portfólio de revistas, no nosso site, ou fazer contato, ou mandar mensagem por WhatsApp e pedir a sua revista Esperança, Espírito Santo, Deus dos Bastidores, tá bom? Ó, tá aparecendo aqui, ó, é o WhatsApp, tá? 12 982 44 44 49. É só você dar um oizinho, você vai receber o link, que é o novotempo.com/escola bíblica, e aí você acessa e pede a sua revista. Vai receber sem nenhum custo. Se você quiser ligar, até 10h30, nossa equipe também está pronta para te atender, se você tiver dificuldade. É o 012 21 27 31 21. 012 21 27 31 21. Peça agora mesmo a sua revista Esperança, Espírito Santo,
o Deus dos bastidores. E na segunda, nova revista, mas isso é para segunda-feira, tá bom? Vamos orar. A gente está concluindo o mês de agosto também. Eu quero aproveitar e agradecer a você que fez a sua doação, que você que está ajudando a gente a enviarmos mais revistas para a região de Brasília. Por que nós direcionamos essa oferta, nessa doação para a região de Brasília? Porque agora nós temos mais pedidos, porque temos a Rádio Novo Tempo, a caçulinha Novo Tempo, na região de Brasília, em Brasília e todas as cidades ao redor ali. Muito obrigado a você que já fez a sua doação. Se você ainda não fez, está aparecendo o QR Code aqui, ó. Tá? Você pode aproximar a câmera ali do seu celular, abre lá no seu banco, tá? Para Pix, aí você aproxima ali e faz a sua doação, porque você sabe que as nossas revistas são enviadas sem nenhum custo para os nossos telespectadores, tá? Vamos orar. Senhor, nós vamos abrir a Bíblia mais uma vez. Nos dê compreensão, entendimento e nos dê um coração grato, porque o Espírito Santo, ele trabalha para a nossa salvação. E a gente vai ver hoje que ele trabalha ao longo da história. E a gente vê no livro do Apocalipse que em cada fase da história do cristianismo o Espírito estaria trabalhando, sustentando, confortando, alertando aqueles que desejam fazer a vontade. Pai, que esta mensagem traga conforto para a gente, que a gente tenha certeza de que o Espírito Santo está trabalhando no coração de todas as pessoas. Nós oramos para que as pessoas aceitem, se rendam, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, quero convidar você a abrir a Bíblia no livro do Apocalipse, e eu quero ler aqui Apocalipse capítulo 1, verso 4. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz. A vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono e da parte de Jesus Cristo. Essa é uma mensagem, sempre que a Bíblia vai apresentar uma mensagem de graça e paz, ela apresenta junto a divindade. A gente tem aqui a apresentação de Deus e a ação do Espírito Santo, descrito aqui como os 7 espíritos. E agora eu quero ler o último verso. Apocalipse capítulo 22, verso 21. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Você sabe que esse tema da graça é o tema apresentado ao longo de toda a palavra. Quando a gente tem os 2 primeiros capítulos do mundo perfeito e no capítulo 3 do Gênesis, a queda, havia necessidade de uma mensagem de graça, de salvação. E ao longo de toda a palavra nós encontramos isso. E o Apocalipse, ele abre desta maneira: graça e paz a vós outros, da parte de Deus, do Espírito Santo e de Jesus Cristo. Porque é a graça que nos transforma, é a graça que nos dá a certeza da salvação que nós encontramos em Jesus Cristo. E é assim que esta mensagem se encerra. E hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre o Espírito Santo no livro do Apocalipse, porque é o Espírito que vai me dar lucidez para entender o que é essa graça. Eu não mereço, mas o Senhor me oferece. O livro do Apocalipse, normalmente ele costuma ser lembrado por visões, por símbolos, por conflitos, por acontecimentos relacionados ao fim da história. Mas eu tenho estudado ultimamente o livro do Apocalipse e tenho percebido que a gente pode apresentar o Apocalipse com todos esses temas, visões, símbolos, mas com uma mensagem de salvação, porque ele apresenta a salvação em Jesus Cristo. O próprio livro é a revelação de Jesus Cristo, da parte de Deus, que ele deu para o anjo apresentar
para João. E esse João foi inspirado pelo Espírito Santo. A gente vê que ele se achou em espírito no dia do Senhor. Ou seja, ele foi guiado pelo Espírito Santo para escrever aquilo que ele estava vendo. Entretanto, por trás de todas essas cenas, símbolos, guerras, existe uma presença constante conduzindo o povo de Deus. Logo no início do livro, João afirma estar no Espírito, como eu citei. Pouco depois, cada mensagem dirigida às 7 igrejas termina com o mesmo chamado: ouvir aquilo que o Espírito diz às igrejas. E eu quero só citar aqui o texto do início, que ele está no Espírito. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Estou lendo o verso 9. Em Jesus, achei-me na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito, sendo guiado, iluminado, inspirado pelo Espírito Santo. Nas últimas páginas da Bíblia, o Espírito aparece novamente, agora unido à igreja, num convite dirigido à humanidade. Essa sequência revela que o Apocalipse não apresenta apenas aquilo que vai acontecer no futuro, mas ela mostra como o Espírito Santo prepara uma igreja para atravessar a história com fidelidade e permanecer ao lado de Cristo até o fim. Porque sem o Espírito não seria possível esta caminhada. E a gente vai entender isso. Lembra, né, que João, eu li o verso 4 aqui, esta mensagem que ele apresenta é para 7 igrejas. Essas 7 igrejas eram 7 comunidades religiosas da Ásia Menor, hoje Turquia. Essas comunidades representam a história do cristianismo, o que aconteceria com a igreja cristã ao longo, né, de todo o tempo, até os últimos dias. A gente tem as 7 igrejas. E de alguma forma também essa mensagem pode ser aplicada para a gente, porque a gente pode... Ela é aplicada para a gente, né? Porque a gente pode estar vivendo essas situações ao longo da história. Mas o que é importante, eram igrejas, eram comunidades, mas como estamos num livro profético, elas representam o cristianismo, aqueles que foram fiéis, o que aconteceu com aqueles que se afastaram ao longo de toda a história. É dentro dessa perspectiva que a gente precisa ler. E quando a gente lê a mensagem para cada igreja, elas têm um padrão, né? A gente tem no início da mensagem, antes de ler a parte final de cada uma, Jesus se apresenta. O anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva, estou lendo a igreja de Éfeso, tá? Verso 1 do capítulo 2. A mão direita é 7 estrelas, o que anda no meio dos 7 candeeiros. Então sempre tem uma mensagem de Jesus. E termina com o Espírito Santo na condução dessa igreja, dando discernimento dessa mensagem e uma promessa em seguida. Quem tem ouvidos, essa é a expressão usada, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí vem a promessa: ao vencedor darei o direito de se alimentar na árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Para cada igreja, você pode ter uma repreensão, você tem um elogio, você tem repreensões, você tem uma mensagem de esperança, de transformação, eu não vou ler cada uma delas, e tem uma promessa diante da fidelidade. O que isso tem a ver comigo e com você? A gente já vai ler os outros. A igreja de Éfeso representa o primeiro período, os primeiros 100 anos da igreja cristã. Mas o que isso significa para a gente? Que o Senhor tem uma mensagem para nós. Essa mensagem é compreendida através do Espírito Santo trabalhando. Foi o que nós apresentamos ontem. Nem toda mensagem, mesmo sendo dita, ser uma mensagem de Deus, é uma mensagem de Deus. Então, por isso que eu preciso do Espírito para me dar discernimento. Então, eu tenho essa mensagem. Eu recebo, o Espírito Santo me dá iluminação. Não só me dá, ele me acompanha. Porque diante da minha fidelidade, há uma recompensa final. Para cada período da história, há uma recompensa final. Sabem por quê?
Porque por mais que eu me realize nessa vida, por mais que eu seja abençoado nessa vida, a verdadeira razão da existência é um mundo transformado, um mundo onde não haverá mais dor e sofrimento. É simples assim a apresentação do texto bíblico. Para mim isso é muito lógico, eu sempre digo, normalmente quando a gente termina uma temporada a gente reforça esse tema. Isso para mim é muito lógico. Por mais que eu me realize aqui, não vai haver transformação aqui. Por melhor que sejam as condições aqui, continua havendo dor, sofrimento, morte, separação. Por isso que a mensagem que o Espírito Santo dá é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fique atento a isso, porque há uma promessa futura. Há uma promessa de transformação futura. Período de Éfeso são os 100 primeiros anos da igreja cristã. Período agora, a gente tem de Esmirna, vai do ano 100 ao ano 313. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa igreja não tem repreensão. É uma igreja que sofre extrema perseguição. Esses primeiros, dos 100 até o ano 300, extrema perseguição. E ele diz: o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Por que esta mensagem que o Espírito vai trazer para a igreja? Por quê? Porque essa igreja está sendo perseguida até a morte. Mas essa segunda morte é a morte eterna. A primeira morte, a dureza do sofrimento e de ter que morrer, mas há a esperança da ressurreição. Ela não passará pela segunda morte. Tema que volta em Apocalipse capítulo 20. Igreja de Pérgamo, esse é o período que vai do ano 300 até o ano 538, o ano que a igreja começa agora a perder sua identidade. A igreja começa a se misturar com o poder civil e político e perde sua identidade. Porque quando a igreja se submete às questões civis e políticas, a igreja perde sua essência. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Mensagem à igreja de Tiatira. Perceba que em cada período da igreja, o Espírito Santo vai agindo. Igreja de Tiatira, de 538 até 1517, um período de extrema perseguição e de verdade diluída da palavra, porque agora a igreja se juntou totalmente, foi gradativo isso, se juntou ao poder político, estatal, e agora a igreja, a religião se transforma num instrumento de opressão, de manipulação. Ao vencedor que guardar até os fins das minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Autoridade que havia sido perdida. E com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Igreja de Sardes, está no capítulo 3, 1517 a 1798. Uma igreja que perde, uma igreja que agora está fraquejando, está morrendo, uma igreja que perdeu sua identidade. O vencedor será assim, vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a igreja que começa a se reformar, mas é uma igreja extremamente, uma igreja perseguida. Igreja de Filadélfia, ao vencedor farei, esse período vai de 1798 até 1844. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus. Dali jamais sairá, gravarei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. Quem tem ouvidos, ouça
o que o Espírito diz às igrejas. Se chegamos ao último período, a igreja de Laodiceia. Esse é o período que nós vivemos. E lembra, esta mensagem que João apresenta era uma mensagem à igreja cristã. A igreja cristã que havia perdido o seu primeiro amor, a igreja que havia sido extremamente perseguida, a igreja que vai se misturando com as doutrinas e com as ideias que vêm do poder civil, do poder político, e a igreja que perde a sua identidade, mas a igreja que se reforma e a igreja que chega nos últimos dias. Essa é a mensagem para os últimos dias. É para aquele que tem muitas vozes, como nós dissemos ontem. Aquele que ouve muito sobre Deus, mas é aquela igreja que não tem a presença. Por isso que essa igreja de Laodiceia é aquela que o Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém deixar eu entrar, porque ela é uma igreja que vive autossuficiente. Como que o Espírito Santo vai dirigir uma igreja onde Jesus não se faz presente, mas onde se fala de Jesus? Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei no trono do meu Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, é muito interessante que nós falamos do Espírito, nós falamos dos dons do Espírito, nós falamos de Jesus, mas muitas vezes não vivemos Jesus e não somos guiados pelo Espírito. Mas o Senhor fez a promessa de que em todos os momentos, ao longo da história, Ele seria insistente, incessante em salvar. A repetição mostra a importância dessa orientação. Cristo fala às igrejas e o Espírito aplica essa mensagem à comunidade, aquele que levaria. O Espírito não anuncia uma mensagem diferente daquela de Jesus. Não, ele torna a palavra de Cristo viva, atual e relevante para a igreja. A atuação do Espírito Santo nem sempre é confortável. Ele consola, mas também confronta. Ele fortalece, mas ele também corrige. Éfeso havia preservado a doutrina, mas perdido o primeiro amor. Pérgamo e Tiatira toleravam erros que precisavam ser enfrentados. Sardes possuía aparência de vida, mas estava espiritualmente enfraquecida. Laodiceia havia se tornado autossuficiente e não percebia a sua verdadeira condição. E Esmirna, fiel, foi consolada, mesmo diante da dor e do sofrimento. Nesses casos, o chamado do Espírito não é apenas continue, arrependa-se. Arrependa-se. Você que é autossuficiente, você que misturou verdade com erro, você que está usando a religião para prosperar, você que usa a fragilidade das pessoas para manipulá-las. O Senhor diz: arrependa-se. Isso revela uma dimensão essencial da preparação para o tempo do fim. Uma igreja preparada não é uma igreja que acredita não possuir problemas, não. Mas é uma igreja suficientemente humilde para ouvir aquilo que Cristo deseja corrigir. Ouvir o Espírito significa permitir que Deus, queridos, não apenas informe aquilo que vai acontecer, mas transforme a maneira como nós vivemos, enquanto nós aguardamos o cumprimento das suas promessas. Que transforme a nossa vida. Depois das profecias, das advertências, das cenas de juízo e da descrição da Nova Jerusalém, nós temos uma das cenas da Bíblia, queridos, as últimas cenas, que mostra a noiva que enfrenta, que representa melhor o povo de Deus, aparece unida ao Espírito no mesmo convite.
22:17. O Espírito e a noiva dizem, vem, aquele que ouve, diga, vem, aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Essa é a mensagem de esperança. A última grande referência ao Espírito Santo na Bíblia está ligado à graça. A graça apresentada em todos os períodos da história. Depois de falar sobre juízo, depois de falar sobre conflitos, enganos, os eventos finais, o Apocalipse termina oferecendo água gratuitamente. Água que representa a graça. A Bíblia começa e termina com a presença ativa do Espírito de Deus. O Espírito que estava no início, o Espírito que ronda a igreja ao longo da história e o Espírito que está presente no fim. Em Gênesis, o Espírito de Deus aparece sobre as águas no início da criação. Em Apocalipse, o Espírito aparece novamente convidando a humanidade a receber a água da vida. A mesma presença divina que acompanhou o povo de Deus ao longo de toda a história vai permanecer com ele até que ele venha. Vai permanecer com o povo. A promessa se cumpre e Cristo vem e restaura definitivamente todas as coisas. Ele prometeu, vocês não ficarão órfãos. E nós não estamos órfãos. O Espírito está à nossa disposição para que a gente aceite a salvação. Mas para isso, como nós lemos, eu preciso me render, me humilhar, reconhecer e permitir que o Espírito trabalhe. Você deseja isso? Você quer se render? Eu quero fazer uma oração. Eu quero te convidar nesse próximo sábado, se você deseja entender mais desses assuntos, procure a igreja adventista mais perto da sua casa. Entre no nosso site, encontreumaigreja.com.br. Vai lá na igreja. Diga, eu acompanho a Novo Tempo, assisto Escola Bíblica, eu assisto os programas da Novo Tempo, quero entender mais. Porque eu desejo, quando Jesus voltar, dizer, eu estava esperando. Você deseja isso? Vá com a sua família. Não é fácil, não é simples a gente dar esse passo, mas é possível. Deixe que o Espírito conduza. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você. Pai, obrigado mais uma vez por estudarmos a Bíblia, porque ao longo desta temporada a gente estudou o tema do Espírito Santo. Que isso tenha despertado a nós aqui, que participamos, e aos nossos queridos telespectadores a entenderem mais e a se renderem à palavra e à ação do Espírito. Se alguém está me ouvindo agora e precisa tomar uma decisão ao teu lado, talvez uma decisão para o batismo, entregar a vida, que ele faça isso, que ele procure a igreja, faça contato conosco e que ele tenha certeza de que um dia Jesus voltará e ele viverá eternamente com a sua família, em nome do Salvador. Amém. Bom final de semana para você. A gente se vê segunda em uma nova temporada aqui no Escola Bíblica. De bem comigo. A gente se vê segunda.